Vamos olhar para a Turquia e a Rússia e esta troca aqui, digamos, ou seja, a Turquia e Israel, assim é que está correto, e esta troca aqui de palavras e adjetivos também. O certo mesmo é que Israel já respondeu àquelas que foram as alegações feitas ontem por Erdogan. Sim, é uma resposta que se esperava, até fazendo referência também às acusações feitas sobre a Turquia, sobre o tratamento que dá aos curdos, que considera ser, não só a Turquia, diga-se, mas também outros países ocidentais como sendo grupos terroristas. Basta ver que nesta questão, por exemplo, da adesão da Suécia à NATO, a Turquia impôs à Suécia que considerasse membros do partido do Kurdistão, o PKK, como sendo membros terroristas e, de consequência, ilegais. Isto é que levou a aprovação pela Comissão de Relações Exteriores do Parlamento turco à eventual adesão da Suécia à NATO. Israel diz que a Turquia não tem a moral de dar lição, tendo em conta o que faz contra os curdos, o que faz contra a detenção dos jornalistas, uma espécie de crítica ao regime democrático da Turquia. Enfim, é o que se viu. De resto, é uma constatação que é quase reiterada, né, dessas farpas, diga-se, político-diplomáticas entre a Turquia e Israel, sempre que se encontra em situações do género. Temos vindo a dizer aqui que já houve um momento de tensão na primeira década de 2000, quando um navio da Turquia pretendia levar ajuda humanitária à faixa de Gaza e foi assaltado por militares israelitas, que levou a um azedamento das relações diplomáticas entre os dois Estados. E a Turquia também encontra-se em dificuldade, nesta altura, de fazer muito para ajudar os palestinos, porque é um Estado-membro da OTAN, não pode agir sozinha, eventualmente não poderia agir sozinha do ponto de vista militar, hipoteticamente, para tentar travar a incursão de Israel na faixa de Gaza, e, de consequência, limita-se a enviar essas farpas diplomáticas, políticas, desde que houve, desde que é em curso este conflito militar entre Hamas e Israel. Agora, para os israelitas no geral, sobretudo os hebreus em particular, compará-los com uma figura quanto Hitler, que foi, não é, como se sabe, promotor de uma política de holocausto contra os hebreus, não deixa de ser uma espécie de uma grande provocação à memória das vítimas do holocausto e também aos hebreus, que nessa altura pretendem fazer de tudo para evitar que isto volte a acontecer. Ou seja, o governo turco, como se diz na gíria, tocou na ferida do povo de Israel, sobretudo no seu governo, quando diz que o que está fazendo na faixa de Gaza não é diferente do que Hitler fizera no passado contra os hebreus. Mas, do ponto de vista prático, mesmo se há essas farpas político-diplomáticas, entre os dois Estados, já as relações diplomáticas continuam. Não consta que a Turquia tenha rompido relações diplomáticas com Israel. O único Estado do mundo que as rompeu é a Bolívia, no passado novembro deste ano, quando, enfim, cortou relações diplomáticas com Israel em função do que está a acontecer na faixa de Gaza. De resto, os outros países, mesmo esperando que haja contenção ou criticando a incursão militar de Israel na faixa de Gaza, no que toca às eventuais vítimas dos civis, esses Estados mantêm relações diplomáticas com Israel, prova de que, em certa medida, também são solidários com a ação que Israel está a levar a cabo, né, na faixa de Gaza, salvo uma melhor interpretação. De resto, Dorivaldo, este conflito entre Hamas e Israel se resolve também na ótica da visão internacional, do direito internacional, que Estados como a Turquia defendem, que é a solução dos dois Estados. Se isto não acontecer
imaginando num quadro a posterior da derrota de Hamas e Israel voltar a ocupar a faixa de Gaza, isso já de per se perigaria, não é, a constituição do Estado da Palestina, porque teria uma parte do território que seria seu, ainda sob ocupação de Israel, o que também poderá, mais uma vez, criar foco de tensão, de conflitualidade entre Israel e a autoridade palestina que estiver no poder, quer na Cisjordânia, quer em qualquer dimensão na faixa de Gaza, ou o que sobrar a faixa de Gaza que estará colocada sobre a gestão dos palestinos, porque, como se sabe, a população palestina, no seu conjunto, jamais sairá da faixa de Gaza, nem tanto pela sua vontade, nem tanto pelas possibilidades de que elas possam se deslocar para territórios vizinhos, porque, como já sabemos, estados como o Egito e a Jordânia não querem aceitar fluxos migratórios oceânicos de palestinos para os seus territórios. As farpas, sim, mostram também uma insatisfação, não só em relação a Israel, mas também a percepção que a Turquia tem para com o apoio do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos. Ao fim e ao cabo, é mesmo isto que acontece. Se os Estados Unidos decidirem amanhã que não apoiam mais a incursão militar de Israel na faixa de Gaza, esta conflitualidade irá terminar imediatamente.